sentenças abertas, quantificadores e como negar uma proposição. São esses três assuntos que vai permear aí a nossa aula de hoje, certo? Quando a gente iniciou o nosso estudo sobre essa parte de introdução à lógica, pessoal, a gente definiu o que era uma proposição, que são orações que a gente consegue definir como verdadeiro ou falso. E daí eu dei uns contra-exemplos, né, falando que não era uma proposição. Por exemplo, as equações não era uma proposição, que a gente não conseguia definir o valor de x, né, a gente não conseguia verificar se era verdadeiro ou falso, certo? Uma inequação também não é uma proposição, porque a gente não consegue definir como verdadeiro ou falso. E daí, pessoal, essas expressões que a gente colocou como um contra-exemplo de proposições, elas na verdade são o quê? Sentenças abertas, né? A gente não consegue definir como verdadeiro ou falso. Só que, quando a gente coloca quantificadores, a gente vai ver aqui nessa aula o que é um quantificador. Quando a gente une esses dois termos aqui, a gente tem uma proposição, certo? Daí, a gente vai ver como que a gente pode negar a proposição formada por esses dois conceitos aqui, certo? As outras proposições a gente conseguiu negar elas, né? Tinha até um exercício lá para vocês negarem as proposições, só que esses tipos aqui a gente tem que dar uma ênfase especial nessa negação, certo? Que principalmente vai ajudar a gente nas demonstrações, certo? Bom, pessoal, então os objetos que vão deixar aí as nossas sentenças abertas como proposições são esses quantificadores, ó. Quantificador universal e quantificador existencial. Então, o que significa cada um? O que é cada um? Esse quantificador universal, pessoal, é chamado para todo ou para qualquer que seja, e ele é definido com esse símbolo aqui, ó, como se fosse um Vzinho cortado ali no meio, certo? Então, a gente lê para todo x, né? Então, a gente pode colocar assim, então, ó, lê-se para todo x. Então, a gente pode ler dessa forma, certo? Para todo x vai acontecer alguma coisa. E o quantificador existencial existe, né? Então, um Ezinho assim do lado contrário, existe x, né? Então aqui vai ser lê-se, né? Existe x tal que acontece alguma coisa, certo? E também, pessoal, existe um quantificador existencial que é existe um único x, certo? Então aqui, ó, lê-se, existe um único. Para vocês verem que esses quantificadores deixam essas expressões verdadeiras ou falsas, é só a gente unir as duas. Pegar esse quantificador e colocar ali naquelas sentenças abertas. Por exemplo, ó, se eu escrever assim, ó, para todo x, x mais 1 é igual a 7. Então, qualquer que seja o x, pessoal, se eu colocar aqui, vai dar 7? Não, né? Então, esse daqui, ó, é falso. Agora sim eu consigo definir se é verdadeiro ou falso. Se eu conseguir definir isso aqui como verdadeiro ou falso, ela se torna uma proposição, certo? E daí, ó, pessoal, aqui, ó, eu posso escrever tanto daquela forma com 2 pontos ou como dessa forma aqui. Tanto faz, tá? Como que eu vou ler isso? Para todo x, temos que x mais 1 é igual a 7. Isso é falso, certo? Um aí verdadeiro, ó. Para todo a, b, temos que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado, certo? Então, olha aqui, ó. Para todo ab que eu quiser, quando eu pego a mais b ao quadrado, se torna essa expressão. Isso daqui é verdadeiro, né? Então, eu peguei uma sentença que é uma sentença aberta, né? Porque olha aqui, ó, se a gente olhar só para essa expressão aqui, teoricamente é uma equação, né? Com termos ali. Mas para todo que eu pego o valor de a e b, ela se torna verdadeiro. Bom, vamos dar exemplos aqui para esse quantificador existencial, né? Então, se eu pegar aqui o exemplo ali, ó. Existe x, né, tal que x é menor que 5. Isso daqui é verdadeiro, né? Não existe x tal que x é menor que 5. Então isso daqui é verdadeiro. Existe x tal que x mais 1 é igual a 7. Existe, né? Viu 6. Aqui se eu pegar aqui, ó, existe um único x tal que x é menor que 5. Aí já se torna falso, porque não é um único x. São vários x que satisfazem isso daqui. Então isso daqui se torna uma proposição falsa, certo? E daí, pessoal, dependendo do que você está lendo com esses quantificadores, a proposição vai ser verdadeira ou falsa de acordo com a sua sentença aberta. Então, sim, você tem que ter pelo menos uma noção aí de matemática para você definir se esses quantificadores aqui, ó, vai satisfazer a sua sentença aberta, né? Então, você tem que ter, por exemplo, isso daqui, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento prévio de saber que isso daqui é verdade para todo e qualquer valor de A e B, certo? Então,
Por isso que os quantificadores tornam as sentenças abertas como algo verdadeiro ou falso, ou seja, proposições. Certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver como que a gente pode negar as proposições que a gente construiu aí ao longo do curso, né? Tanto quando a gente juntava com os conectivos, com condicionais e até agora com os quantificadores, certo? Beleza, primeira coisa, a gente vai agora negar aí as proposições que são juntadas com os conectivos, ou seja, com a conjunção e com a disjunção, certo? Primeira coisa, a gente tinha lá, o que era uma conjunção? É quando a gente pegava uma proposição e outra proposição, desculpa. Então, ou seja, a gente faz isso daqui, ó. Então a gente tinha P e Q, né? E o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma negação dessa conjunção, né? Ou seja, a gente vai pegar essa conjunção e vai negar ela. Lembra que o tiozinho é de negação? Certo? O que a gente vai obter com isso daí? A gente sabe lá através da tabela verdade, ou se a gente não fez exercício sobre isso, vocês podem verificar que essa mesma proposição, ela é equivalente a essa proposição. Não P ou não Q. Eu tenho quase certeza que a gente já fez ela aí ao longo do curso, tá? E ele é muito importante aqui, porque aqui prova que isso daqui é igual a isso, independente do valor de P e de Q. Se essas duas proposições são iguais, então uma forma de eu negar essa conjunção é escrevendo dessa forma, certo? Ou seja, negando minha primeira proposição, negando a segunda e fazendo a disjunção dentre elas, ó, certo? Fazendo um ou aí. Por exemplo, vou pegar um P aí falando que A é diferente e pegando um Q falando que B é diferente de zero. Então eu peguei duas proposições aí, A é diferente de zero, B é diferente de zero. Quando eu faço P e Q, o que eu estou fazendo? A é diferente de zero e B é diferente de zero também, certo? Quando eu faço a negação desses dois, né? Quando eu faço essa negação aqui, ó, eu posso escrever ela como que? Não P ou não Q. E como que vai ser isso? A negação de diferente é o igual. Então vai ser A igual a zero ou B igual a zero, né? Então, pessoal, sempre quando estiver acontecendo uma verdade aqui, isso daqui tem que ser falso, obrigatoriamente, né? E daí é razoável a gente pensar que um é negação do outro, né? Por quê? Ó, para isso daqui ser falso, o que tem que acontecer? Um dos dois, pelo menos, tem que ser falso, certo? E só basta o A ser zero ou o B ser zero para isso aqui ser falso. Ou seja, o A ser zero ou o B ser zero, um dos dois. Se um dos dois é zero, então já é falso, ou seja, isso daqui. Então é razoável a gente pensar isso, né? Sempre quando um é verdade, o outro tem que ser falso, né? Então a gente pode pensar nessa partezinha aí, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a negação da disjunção, né? Que vocês vão ver que é bem parecido. Então o que é a disjunção? É o ou, P ou Q, certo? Eu quero negar essa proposição. Isso daqui é a mesma coisa de... Ali vai ser basicamente igual ali, tá? Vai ser não P e não Q. Se a gente fizer novamente a tabela verdade, a gente vai saber que isso daqui, ó, essa sentença aqui é uma tautologia, ou seja, isso sempre vai ser igual a isso, certo? O falso vai ser falso, o verdadeiro vai ser verdadeiro. Beleza, então o que a gente vai ter aí? Vamos dar um exemplo, né? Ó, P, vou pegar aqui que ABC é um triângulo. Ah, pessoal, eu posso pensar no sentido inverso aqui, tá? Posso pegar essa proposição, na hora que eu nego vai dar isso daqui. Faz sentido no que eu tinha falado anteriormente, né? Mas vamos pegar outro exemplo aí para abranger aí a nossa cabeça. Então, ó, ABC é um triângulo equilátero, tá? Ou seja, todos os lados dela são iguais. E que, né, vou chamar de ABC, é um triângulo isósceles, onde dois dos lados ali são iguais, o outro é diferente, né? Não necessariamente o outro vai ser diferente. Então agora eu vou ter aqui, ó, P ou Q. O que isso daqui significa? Que ABC vai ser equilátero ou isósceles. Então, ABC é um triângulo equilátero ou isósceles. Ou isósceles. E quando eu quero negar isso, pessoal, o que eu tenho que fazer? Negação de P e a negação de Q. Eu tenho que negar os dois, né? Por quê? Aqui, ó, ele pode ser um ou pode ser o outro. Quando eu quero negar esse daqui, eu tenho que falar que eu não quero que ele seja nenhum nem o outro, né? Então, se um aqui basta como verdade, então eu não quero que nenhum dos dois, que eu não quero que isso aqui seja verdade, então nenhum dos dois pode ser verdade, né?
Então, quando eu estou negando essa disjunção, eu estou fazendo a negação do primeiro com a junção da negação do segundo, né? E daí vai se tornar o quê? ABC não é um triângulo equilátero e nem isósceles. E nem isósceles, tá? Então, não é um triângulo equilátero e nem isósceles, certo? Então, tenho que negar essas duas proposições aí, certo? Então, o que fez sentido, né? Uma coisa puxou a outra aí, a gente sabe que são basicamente a mesma coisa, essa transformaçãozinha que a gente faz. Se vocês tiverem dúvidas, façam a tabela verdade, vocês vão ver que isso daqui vai ser uma tautologia, isso daqui também vai ser uma tautologia, certo? Ou seja, tudo que aqui der verdadeiro ou falso aqui também vai dar igualzinho, da mesma forma aqui, certo? E a gente também pode ver logicamente, né, nem precisa de tabela verdade, para a gente perceber que realmente fez sentido aí nos nossos exemplos, certo? E todos os outros também vai fazer, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai ver aí a negação de um condicional simples. O que era um condicional simples? Se P, então Q. A gente vai negar isso daí. Bom, a gente pode pensar no seguinte, pessoal. A única forma desse condicional ser falso é o quê? O condicional inteiro, tá? Essa proporção inteira. É o Q ser falso e o P ser verdadeiro, né? Então, o que eu tenho que considerar? Que uma negação disso, a gente pode pegar esse raciocínio, tá? Então, quando eu quero negar isso daqui, ó, é a mesma coisa, é equivalente, né? Eu fazer o quê? Considerar P e não Q, certo? Então, a única forma disso daqui ser falso é eu considerar o P verdadeiro e o Q falso, ou seja, o não Q, eu vou negar o Q. E tem que ser ao mesmo tempo, né? E daí, se a gente fizer a tabela verdade disso daqui e tudo, a gente vai ver uma tautologia, ou seja, isso sempre vai ser logicamente igual a isso, certo? Então, sempre a gente vai ter isso daí. Bom, foi razoável a gente pensar isso, né? Mas vamos dar um exemplo aí dessa partezinha aí. Então, olha aí, ó. Quando eu faço o condicional aqui, ó, P, se P, então Q, a gente está fazendo o seguinte. Se 2 pertence aos inteiros, então 2 pertence aos racionais. Então, a gente está falando isso. Não quero saber se ainda é verdadeiro ou falso, tá, gente? Só estou montando aí o nosso condicional. E agora a gente quer negar esse condicional, né? Esse condicional simples, né? Que é só uma ida. Como que a gente vai negar ele? Considerando o P, então a gente vai colocar 2 pertence aos inteiros e não pertence, e 2 não pertence aos racionais, né? Porque é a negação do pertence ou não pertence, obviamente, né? Outro exemplo aí, pessoal, pra gente ficar bem fixado aí, ó. P eu vou considerar como 5 menos 5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, certo? E eu vou depois eu vou considerar, né, uma implicação, então menos 5 é igual a 5. Então isso daí vai fazer um pouco mais sentido que aqui. Ó, então quando eu faço P está implicando o quê? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Se menos 5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, então menos 5 é igual a 5. Né? A gente sabe que isso aqui não é verdade, né? Então a gente vai negar isso daqui e vai virar uma verdade, né? Então olha aí, ó. Então a negação de P implicando o quê? Eu vou considerar esse daqui, a gente sabe que é verdade. Então menos 5 ao quadrado é igual a 5. E isso aqui não é verdade, então menos 5 é diferente de 5. Olha que isso aqui virou uma verdade, não virou? Né? Isso daqui já não é uma verdade, né? E transformou em uma verdade. Quando eu nego uma mentira, eu tenho uma verdade. E pessoal, isso daqui vai ser bastante importante quando a gente quiser implicar em alguma coisa na nossa demonstração, tá? Quando a gente tiver alguma demonstração com implicância dessa forma, a gente pode escrever a negação dela escrevendo isso daqui. Né? A gente prova que isso daqui sempre vai ser mentira, por exemplo, então de cima é verdade. Então a forma de negação faz com que a gente enxergue um teorema de dois modos, né? Com o teorema propriamente dito lá e a negação dele, né? Quando a gente vê isso, a gente pode escolher. É fácil a gente provar que isso aqui é verdade, mas também é fácil a gente provar que isso aqui é mentira. Se a gente provar que isso aqui é mentira, logicamente isso daqui é verdade. Então é uma técnica aí que a gente tem de demonstração. Certo? Negação de quantificadores, né? Que foi a introdução da aula de hoje falando sobre quantificadores, então a gente agora vai negar essas proposições que foram feitas a partir de quantificadores. Bom, eu já vou dar a parte teórica aqui, né? Um quantificador vai ser a negação do outro, isso é um pouco óbvio, olha aqui. Quando a gente tem para todo x acontece alguma coisa, né? Em relação a x, tá? Isso aqui não é um polinômio, tá, gente? Isso daqui é alguma proposição que envolva o x, tá? Que seja uma sentença aberta. Bom, então, para todo x, isso daqui vai acontecer. Se eu quero negar essa proposição, o que eu tenho que fazer? Então, para nenhum x aquilo vai acontecer. Não, para negar aquilo, basta um x já nega isso daqui tudo, né? Por que eu estou falando
para todo x. Então, um x vai contra isso daqui, já estou negando, né? Então, existe, né, um x, pelo menos um x, né, que isso daqui aconteça, certo? Então, para um negar o outro, né? Ou seja, uma negação aqui, negação dessa proposição. Bom, e quando eu tenho existe x, ou seja, existe pelo menos um x, que isso daqui vai acontecer, a negação disso é para todo x, né? Porque se eu tenho, olha lá, por exemplo, 1x, 2x, 3x, 4x, eu não quero que nenhum faça, que nenhum aconteça aquilo. Então, para todo x, vai acontecer essa negação ali. Então, pessoal, um é a negação do outro, certo? Bom, então vamos dar exemplos aí, né, de como que a gente pode verificar esses quantificadores aí. Bom, então vamos ver esses exemplos aqui, ó. Para todo x, x mais 3 é igual a 5. Isso aqui a gente sabe que é falso. Quando a gente usar a negação, tem que ser verdade. Então, olha aqui, ó. Existe x, tal que x mais 3 é diferente de 5. Né? Ou seja, eu estou pegando o quantificador contrário e negando isso daqui, certo? Então, quando eu nego, tem que ser o contrário. Então, existe x tal que x mais 3 é diferente de 5? Existe, né? Qualquer x que eu pegue ali que não seja o 2 vai ser diferente de 5. Né? Então, isso daqui é uma verdade. Certo? Bom, o segundo exemplo está falando o seguinte: todo losango é um quadrado. Tirei o para todo ali, né? Porque já tem um todo aqui. Então, todo losango é um quadrado. Não, a gente sabe que é falso, né? Todo quadrado a gente sabe que é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Então, para a gente negar isso aqui, o que a gente tem que fazer? Ó, pelo menos um, né? É a negação de todo. Pelo menos um losango não é, né? Agora eu vou negar. A proposição não é um quadrado. Bom, pessoal, é razoável a gente pensar nisso, né? Porque, ó, o quadrado ele tem que ter ângulos retos, né? Nem todo losango vai ter um ângulo reto, né? É claro que se a gente pegar algo desse tipo aqui, ó, esse losango tem os ângulos retos, né? E daí ele vai ser um quadrado. Mas eu posso pegar um losango assim, né? Finge que é um losango, tá? Posso pegar um losango assim, onde esses ângulos aqui não são retos, daí não é um quadrado, certo? Então, pelo menos um losango não é um quadrado. Esse daqui, ó, pelo menos um, né? Não é um quadrado, certo? Beleza, esse daqui é falso, neguei e virou verdadeiro, certo? Existe A tal que isso daqui aconteça, ou seja, A mais meio maior do que 1/3. Se eu pegar aí qualquer um número, sei lá, um número grande, já é maior que 1/3 aqui, já satisfaz isso daqui. Agora, se eu negar, vai ter que ser uma sentença falsa, ó. Para todo A, agora eu vou negar isso daqui. A mais meio. A negação de maior, pessoal, é menor. É menor que 1/3, certo? E não pode ser o igual, né? O igual tem que ser diferente. Então, a gente vai ter essa negação aqui. Bom, a gente sabe que nem todo A que a gente pegar aqui, por exemplo, sei lá, o próprio 1, né? Se eu pegar 1 aqui, 1 mais meio vai dar 1,5, que já vai ser maior que aqui, né? Se eu pegar o 0, né? 0 mais meio, o meio não é menor que 1/3, né? Então não é para todo A. Então esse aqui vai ficar falso, certo? E daí agora tem aqui, ó, existe um x tal que x, 1 sobre x pertence aos naturais. Sim, se eu pegar o x igual a 1, isso daqui vira verdade. Agora, se eu fazer para todo x, 1 sobre x não pertence aos naturais, já é falso, porque 1 pertence. Então, não é para todo, né? Então, é isso daqui que a gente tem que ficar um pouquinho ligado nessa negação desses quantificadores, certo? Que também vai ajudar muito a gente aí, principalmente nessas partes aí de demonstrações, viu, pessoal? Quando a gente vê alguma coisa que tem esses quantificadores, quando a gente quiser negar para demonstrar alguma coisa, a gente tem que lembrar disso, né? Quem que vai ser a negação de para todo? Pelo menos um, de pelo menos um para todo, certo? Ó, para todo, a negação de para todo não é nenhum, tá? Não é nenhum. Se eu tenho um diferente, já tá negando aquilo, tá, gente? Então pense nisso sempre. Bom, pessoal, então vamos aí para a parte legal, né, da aula, que é os exercícios para vocês resolverem, né? O 8º exercício está falando o seguinte: faça as negações das seguintes proposições. Se toda pessoa culta é sábia e inteligente, então a pessoa é boa em escrita, certo? Então essa daqui é uma proposição. Tem os conectivos, condicionais aí, então vocês têm que lembrar como que faz a negação desses tipos de proposições. Letra B. Todos os girassóis são amarelos e alguns pássaros também são. Também são o quê? Amarelos, tá? Logo, nenhum pássaro é girassol. Então vocês vão fazer a negação dessa proposição. Lembrando que na outra não importa se faz sentido, se não faz sentido, se é verdadeiro ou falso, tá? Aqui é só para vocês fazerem a negação. Já o exercício 9 está falando o seguinte:
diga qual a negação de cada proposição e as classifique como verdadeiro ou falso, tá? V ou F significa isso, tá, gente? Porque muita pessoa vai falar o seguinte, que é V ou F? Não sei, não vou responder. Né? Um pouquinho de ignorância aí, mas verdadeiro ou falso, tá? Se 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar, certo? Então isso daqui é uma proposição e vocês vão negar essa proposição. Fazendo a negação, vocês vão falar qual que é verdadeiro e qual que é falso, certo? Letra B, para todo x pertencente a R, x ao quadrado menos 1 é menor do que zero. Faça a negação disso daqui e depois descubra se é verdadeiro ou falso, certo? Bom, pessoal, o 10º exercício está falando o seguinte: verifique as seguintes afirmações. Verificar no sentido dela ser verdadeira, falsa, né? E vocês justificarem por que elas são verdadeiras e falsas. Ó, as proposições P, se P então Q, então R, e P e não R, então Q, são equivalentes. Então, vocês pegam essa proposição e essa proposição e verifiquem se elas são equivalentes, certo? Como que eu verifico isso? O jeito mais simples para mim é a tabela verdade, tá? Bom, a letra B. A negação disjunta de duas proposições é comutativa. Lembrar, como que eu faço uma negação? O que é uma disjunção, né? E o que é comutativa? Por exemplo, a soma é uma comutativa, porque 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. Né? Eu inverter, né, os meus elementos de lugar e a operação ainda continuar a mesma, certo? Então, a comutativa é isso, eu posso trocar os elementos de lugares, certo? No caso aqui são proposições, né? A negação conjunta de duas proposições é comutativa. Então, vocês têm que justificar a letra B e a letra C, que é praticamente a mesma. A única coisa que muda é uma disjunção e a outra é uma conjunção. Você tem que lembrar o que é isso, né? A gente tinha visto lá no início das aulas. E a letra A é basicamente você fazer uma tabela verdade, certo? Bom, então esse é o 10º exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, 8, 9, 10, os 3 exercícios desse vídeo, é só vocês entrarem em contato comigo, tá? Que a gente sana todas essas dúvidas para vocês poderem resolver sem nenhuma dúvida e facilmente, certo? Então fica aguardando vocês aí no próximo vídeo.